Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo certo? Boa, estão conseguindo me ouvir bem? Perfeito. Show de bola. Que bom. Bom, perfeito. Vamos esperar alguns minutinhos o pessoal ir entrando. Quase chegando na hora do almoço, né? Mas vamos ter um momento aqui bem proveitoso. Vamos falar aqui de estratégias bem legais. Mas vamos esperar um pouquinho, aí a gente começa. Eu me apresento formalmente para vocês aqui. E, enfim, a gente toca aqui o tema de hoje, que é um tema super interessante, inclusive, tá? Só mais alguns minutinhos, uns 2 minutinhos, e a gente já começa o nosso papo. Bom, gente, vamos começando por aqui. Quem for entrando aqui vai pegando as informações prévias. Deixa eu me apresentar para vocês antes de qualquer coisa. Para quem não me conhece, eu sou a Thalita. Fiquem à vontade aqui para me chamar de Thali. Eu sou especialista em sucesso do cliente aqui dentro do time Edrone, tá? Sou responsável por talvez algumas das contas de vocês. E hoje eu vou conversar um pouquinho sobre uma das coisas que mais eu bato na tecla com os nossos clientes, né? Que é falar sobre jornada, falar sobre estratégia, falar sobre mais do que a gente só usar as ferramentas por utilizar, mas usar elas com propósito, a gente usar elas de acordo com o que o nosso cliente precisa. E aí, de fato, surgiu aqui, depois de alguns estudos, a gente fez alguns estudos de caso, a gente entendeu um pouco do mercado também, surgiu o nosso termo Golden Six, né? Como vocês, para alguns que já estão acostumados mais com a ferramenta, outros que são um pouco mais novos aqui com a Edrone, sabem que a gente tem por volta de 16 automações de fluxos prontos, então a gente consegue fazer bastante coisa ali. E é claro, né? Tem 16 cenários diferentes para a gente trabalhar. Mas dentre esses 16 cenários hoje, a gente tem 6 que são essenciais e que trabalham partes da jornada do cliente hoje que elas são muito importantes e que se a gente não trabalhar elas de uma maneira muito bem feita, a gente acaba perdendo esse cliente. A gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso à frente, mas só para vocês entenderem, tá? Esse Golden Six é porque elas são os nossos tesouros, digamos assim, né? Então, são as nossas 6 automações que hoje elas mais convertem, são as nossas automações que mais fazem sentido dentro da jornada do cliente, tanto desse pré-venda, né? Do momento que o cliente entrou no nosso site,
que ele começou o processo de inserção ali dentro do nosso universo, do nosso e-commerce, até ele, digamos assim, estar saindo, que seria, por exemplo, quando faz tempo que ele não entra dentro do nosso site, tá? Então, a gente tem aqui essas 6 automações, a gente vai falar sobre cada uma delas, obviamente, tá? E claro, né, a gente olhando para isso, a gente olha, para o que todos gostamos, o retorno do investimento, que é o nosso ROI. E claro, né, que isso nos traz também conversão, tá? Então, mais para frente vai ficar mais claro, eu vou mostrar para vocês as automações, o que cada uma delas significa, onde estão cada uma delas dentro da jornada do nosso cliente. E claro, tá? Vocês podem ir colocando dúvidas no chat. Eu vou deixar para respondê-las no fim do nosso papo, tá? Então fiquem à vontade para colocar tudo ali no nosso chat, que depois eu vou ver. Vou pedir licença para vocês aqui, que agora a jovem idosa precisa dos óculos, eu preciso enxergar aqui os slides para acompanhar com vocês, tá? Tudo certo com a tela aqui, eu imagino que vocês estão enxergando tudo direitinho, tá? Então, vamos começar o nosso papo aqui e passar pela nossa agenda sobre o que a gente vai falar. Já dei um spoiler aqui no começo, né? Mas, basicamente, a primeira coisa a gente vai falar sobre o comportamento do nosso consumidor, né? O que mudou sobre o nosso consumidor de uns tempos para cá? A gente sabe que, principalmente depois de 2020, ali com a pandemia, o nosso consumidor ele tinha ainda muito receio ali, né, antes de 2020, ele tinha muito receio do e-commerce. Então ele comprava, mas ainda não era tão forte assim, né? Não só no e-commerce, como no marketplace, enfim. Então ele ainda era meio receoso. Depois da pandemia, a gente sabe que hoje o nosso público ele muitas vezes prefere comprar pelo site do que ir numa loja física. É mais prático, é mais rápido, né? É mais barato muitas vezes. Então a gente sabe que esse comportamento mudou. E, consequentemente, a gente tem algumas coisas que também mudaram, como, por exemplo, como que a gente não só capta esse cliente, mas como a gente também consegue fazer com que ele fique conosco. Como a gente fideliza um cliente como esse? Porque na loja física, a gente consegue ter algumas coisas, né? Alguns artifícios, fortalecimento de marca, a gente consegue ter algumas promoções, enfim, a gente também consegue ter no e-commerce, mas ele é um pouco mais difícil, né? Digamos assim. Vamos falar sobre isso já já. Bom, outra coisa, sobre a expectativa do cliente. Então, entrando nesse gancho dessa diferença de comportamento do consumidor, o que também mudou nessa questão de compra desse meu cliente, né? Esse cliente, ele hoje compra mais rápido, mas o que ele espera dessa compra? Ele espera que ela seja personalizada também? Ou ele espera que ela seja algo que ele entre e compre como se fosse, né, um fast sell ali? Ele entra, compra e vai embora. O que ele espera, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, e aí a gente vai pegar todos esses estudos, né, que a gente vai falar ali um pouco em cima sobre esses comportamentos e falar por que as nossas automações hoje elas ajudam, né, essas 6 automações que falei para vocês um pouco acima, sobre elas ajudam com relação a esse novo comportamento do consumidor, tá? Por que elas vão ser ali cruciais para ajudar a gente na jornada desse cliente, né? Toda a jornada e todo eh, esse novo comportamento de compra desses novos consumidores, tá? Depois vou trazer para vocês alguns cases de sucesso aqui da Edrone, né, de alguns clientes nossos que a gente tem e que foram muito legais, inclusive, que, enfim, tiveram com alguns dos nossos cenários aqui. Depois, a gente vai trazer alguns resultados que vocês podem esperar fazendo as ativações, né, do Golden Six, dessas 6 automações, e como a gente faz essas ativações. Por fim, vou trazer alguns spoilers aí de próximos passos, claro. E, mais uma vez, né, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem qualquer ponto com relação ao que a gente